Bem-vindos à nossa aula de contabilidade básica, onde nós passamos agora a falar do capítulo 3 do livro Contabilidade Básica, editora Saraiva, livro que o nosso curso adotou, do professor Osni Moura Ribeiro. E o capítulo 3 vai falar sobre contas. Conta é o nome técnico dado aos componentes do balanço patrimonial. Então, até agora, a gente já sabia que o gráfico que representa o patrimônio da empresa se chama balanço patrimonial. Já sabíamos que ele tem na esquerda as contas os elementos do ativo e na direita os elementos do passivo. Agora nós vamos saber que cada um desses componentes aí se chama conta, tá? Então, conta é o nome técnico dado aos componentes do balanço patrimonial: bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido, e também aos elementos de resultado, despesas e receitas. Até aqui, nos referimos a caixa, imóveis, clientes, capital, duplicatas a pagar, impostos a pagar como elementos. A partir daqui chamaremos de contas. Conta caixa, conta imóveis, conta clientes, conta capital. Isso não muda mais, tá, gente? Então, já chegamos aqui, vocês chegaram, parabéns, ao nível que aprenderam e o que entrar no aprendizado das contas, tá? Então, é a conta caixa, conta imóveis. Exemplo, em que conta devo estar lá trabalhando, né? Em que conta devo dar entrada nesse recebimento em dinheiro, né? Aqui está entrar, escrever melhor, né, professora? Registrar. Mais bonitinho, ó. Em qual conta eu devo registrar esse recebimento em dinheiro? Ah, registra na conta caixa, tá? Então, são contas. Classificação das contas. Existem modos, várias teorias aí para classificar contas, tá? A que a gente usa é a teoria patrimonialista. Por essa teoria, as contas são classificadas em contas patrimoniais e contas de resultado. Então, contas patrimoniais, esse slide aqui, contas de resultado, próximo slide. As contas patrimoniais, por sua vez, elas são classificadas em ativas e passivas. Isso vocês já sabem bem. Lá, vamos voltar aqui, pegar um exemplo bonitinho. Ó, aqui no lado do ativo eu tenho as contas ativas, né? Contas patrimoniais de ativo e contas patrimoniais de passivo. Então eu tenho aqui nas contas patrimoniais, contas ativas. Então, lá do lado do ativo, lado esquerdo, bens e direitos. E contas passivas, lá do lado do passivo, obrigações e patrimônio líquido. Representam o patrimônio da empresa num dado momento, através do gráfico balanço patrimonial. Por que num dado momento? Vocês viram como foi mudando aquele exercício da Vera? Né? Cada nova situação que ela fazia ia mudando. Então, representam num dado momento. Uma dica: muitos direitos vêm com o termo a receber e muitas obrigações vêm com o termo a pagar. Duplicatas: a receber é um direito, a pagar é uma obrigação. Promissórias: a receber é um direito, a pagar é uma obrigação. Aluguéis: a receber, aluguéis a pagar. Pode haver essas até algumas contas têm nomes diversificados, mas pode vir com contas a receber, contas a pagar, outras contas a receber, outras contas a pagar. Então, se tiver a receber, é um direito, é ativa. Se tiver a pagar, é uma obrigação, é passiva. E as contas de resultado, eu tenho contas de despesa e contas de receita. Enquanto nas patrimoniais eu tenho contas ativas e passivas, e até aí vocês já entenderam esse conceito, eu creio que vocês já entenderam. Se não tinham entendido com os nossos últimos 2 vídeos aí, capítulo 1 e 2, vocês entenderam. E agora a gente entra com mais um conceito. A contabilidade é cumulativa, tá? A cada aula você vai aprendendo novas coisas. E na aula de hoje, quando falar de contas, a gente vai
entrar com o conceito também de contas de resultado. A gente não vai trabalhar ainda a apuração de resultado, mas vocês já vão entender que além das contas patrimoniais, nós temos um elenco de contas de resultado. As contas de resultado, elas são divididas em contas de despesas e contas de receitas. As contas de despesa decorrem do consumo de bens e da utilização de serviços. Então, ó, energia elétrica. Então, eu utilizo energia elétrica. Eu consumo energia elétrica. Eu consumo água. Materiais de limpeza. Uma despesa de material de limpeza, material de escritório, material de copa, serviços telefônicos, impostos, despesas bancárias. Então, a gente consome isso. Contas de receita decorrem das vendas de bens e prestação de serviço. São menos contas, tá? Venda de mercadoria, prestação de serviço, uma coisa ou outra. São menos contas. Posso ter despesas, receitas bancárias, né? Posso trabalhar com, por exemplo, a minha empresa trabalha emitindo boleto. Sei lá, tem uma escola particular e emito boleto para os pais das crianças pagarem. Quem pagar com juros vai entrar, então, juros ativos aí. Então, eu tenho uma receita de juros porque a pessoa pagou em atraso. Tá bom? Então, aqui conta de receita e conta de despesa. Elas não fazem parte direta do balanço patrimonial, gente. Vocês não vão ver essa conta aqui, ó. Serviços telefônicos, lá no balanço patrimonial, despesa de serviços telefônicos, não vai ter. Mas, nem venda de mercadorias. Só que, embora não faça parte do balanço patrimonial, no final dos períodos, geralmente a empresa faz mês a mês, mas para demonstrar para a sociedade mesmo, ela faz no final do ano, né? Fecha no final do ano. Mas assim, de período em período, vamos dizer que mês a mês, a empresa confronta as suas despesas com as suas receitas. A gente chama isso de apuração, tá bom? Então, ó, não fazem parte direta do balanço patrimonial, mas através delas apuramos se a movimentação da empresa deu lucro ou prejuízo e essa conta final entra no balanço patrimonial. Por quê, gente? Porque lá no grupo patrimônio líquido nós temos o quê? Capital, reservas, que não vamos trabalhar isso ainda, talvez nem trabalhamos esse ano, mas temos também lucro ou prejuízo acumulado. E essa linha, esta conta que tem lá dentro do grupo patrimônio líquido, dentro do balanço patrimonial, essa conta, lucros ou prejuízos acumulados, ela é o resultado do confronto entre todas as contas de resultado, entre todas as contas de despesa com todas as contas de receita. Elas se confrontam. Se der receita maior que despesa, eu tenho lucro. Se as despesas forem maiores que as receitas, eu tenho prejuízo. E aí eu fiz aqui uma pequena demonstração, ó, contas de resultado. Uma empresa de prestação de serviços teve uma receita anual de prestação de serviços de R$500 mil e teve despesas de R$260 mil. Então, ó, essas coisas foram acontecendo e nada disso apareceu lá no balanço patrimonial, tá? Então, ela foi tendo receita de prestação de serviços, prestou um serviço aqui nesse mês, foi somando isso, tá? Anual. Foi somando cada prestação de serviço. E foi tendo suas despesas para prestar esse serviço. Pagou pessoas, pagou funcionários, teve despesas de material de escritório, de material de limpeza, teve despesa de deslocamento, de entrega de documento, de energia, talvez de aluguel, água, internet, serviços telefônicos. Então, ela recebeu pela prestação de serviços R$500 mil, mas ela também, somando tudo que ela gastou para prestar esse serviço, ela gastou 260 mil, tá? Para custear esse serviço. Ao final do exercício, o que é exercício aqui para nós, gente? Exercício é o final do ano, 31 de dezembro, tá bom?
que é o exercício contábil. Ao final do exercício, as receitas e despesas são confrontadas. E neste exemplo a gente tem, então, ó, receita de serviços, 500 mil, conta de resultado, uma reconta de receita de resultado, menos despesas, 260 mil, também conta de resultado. O total deu 240 mil de lucro. Lucro é o que? Conta patrimonial. Tá bom? Então, aqui a gente vai ter lá no final esse resultado, esses 240 mil, vai lá para o meu balanço como na conta lucros ou prejuízos acumulados. Tá ok? Então é isso que são as contas de resultado. Não vai ficar aparecendo lá no balanço toda hora, mas lá no final do ano são confrontadas e vão resultar na conta lucro ou na conta prejuízo. Dicas, uma dica sobre as contas de resultado. Muitas contas de resultado têm o mesmo nome, mas algum termo lá no final, um adjetivo que as diferencia. Exemplo, ó, aluguéis. Eu posso ter aluguel despesa, porque eu pago aluguel. Eu posso ter aluguel de receita, porque eu alugo para alguém. Juros, eu posso pagar boleto em atraso, duplicata em atraso, promissória em atraso e pagar juros. Ou para quem eu presto serviço, pode me pagar em atraso, e aí eu tenho juros, mas é receita. Desconto, eu posso conceder o desconto para vender alguma coisa e eu vou ter que registrar isso como despesa para a empresa. Mas eu também posso obter na hora que eu estou comprando e negociando um desconto e vou registrar isso como receita para a empresa. Então, lá ao final, ó, aluguéis. Se é despesa, é passivo. Se é receita, é um aluguel ativo. Os juros, se é despesa, é um juros passivo. Se é uma receita, é juros ativo. O desconto, se é despesa, é um desconto concedido. Eu concedi o desconto. Mas se eu obtive desconto, é uma receita. No capítulo 9, das páginas 188 até 193, tem um plano de contas detalhado que pode te ajudar. Porém, aqui mesmo no nosso capítulo 3, nós vamos ter um elenco de contas um pouquinho mais à frente para nos ajudar, tá bom? E aí a gente chegou nas atividades teóricas das páginas 54 e 55 que vocês fizeram recentemente, né? As contas patrimoniais são aquelas que representam o patrimônio da empresa num dado momento por meio do balanço patrimonial e se dividem em ativas e passivas. Está em amarelinho, destacado, são as palavras que completam as lacunas, tá? Letra B. As contas de resultado são aquelas que permitem apurar o resultado do exercício e se dividem em despesas e receitas. Exercício 2. Resolva. Leia com atenção as afirmativas. Afirmativa 1. As receitas decorrem do consumo de bens e da prestação de serviços. Consumo de bens, não. Consumo de bem é receita. Perdão, é despesa. A receita é quando eu vendo o bem e presto serviço. Tá? Então, alternativa 1, já sei que está errado. 2. Afirmação 2. As despesas decorrem da venda de bens e do consumo de serviços. Errado também. Venda de bens é receita. Consumo de serviço, ok, é despesa. Mas, de qualquer forma, está errado. Afirmativa 3. Afirmação 3. As contas patrimoniais são usadas para apurar o resultado do exercício. Mentira. As contas de resultado são usadas para apurar o resultado do exercício. Até que está tudo errado, né? Afirmativa 4. Contas do ativo significam contas de despesa. Contas do ativo significam contas de despesa. Também está errado. Contas do ativo são contas a débito, mas não são contas de despesa. Então, gente, agora escolha a alternativa correta. A alternativa correta é a D, porque diz que todas estão erradas. E aí vem um responda, que é o resumo, né? Para quem vocês já fizeram, já me entregaram, de quem leu todo o capítulo.
Então, fiz vocês lerem tudo antes de eu fazer as explicações, para na hora que fizer fazer, você vai ouvindo a explicação e acompanhando, você já sabe do que eu estou falando. Tá? Do ponto de vista técnico e contábil, o que é uma conta? É o nome dado, as componentes patrimoniais e os elementos de resultado. Nada aqui é inventado ou refletido, tá? Tudo que está no livro. Todas as contas utilizadas pela contabilidade dividem-se em dois grupos. Quais são esses grupos? Contas patrimoniais e de resultado. No ativo encontramos contas que representam que espécie de elemento? Bens e direitos. E no passivo, obrigações e patrimônio líquido. Para que servem as contas de resultado? Para apurar o resultado do exercício. O que é o resultado do exercício? Aquele momento lá no final do ano, no final do exercício, em que a gente confronta todas as contas de receita com todas as contas de despesa. Se eu tiver mais receita que despesa, se ela foi maior, o valor da receita, eu tenho lucro. Se foi menor, eu tenho prejuízo, só para lembrar. O que é exercício social ou exercício contábil? Compreende períodos de igual duração em que a empresa opera, geralmente um ano, tá? Geralmente coincide com o ano civil. O que você entende por despesa? Decorrem do consumo de bens e da utilização de serviços. O que você entende por receita? Decorrem da venda de bens e da prestação de serviços. 4. Escolha a alternativa correta. Qual das contas abaixo representa despesa? Ó, as duas são aluguéis. Aluguel ativo ou aluguel passivo é despesa? Aluguel passivo é despesa. Qual das contas abaixo representa a receita, então? Juros, as duas são juros. Ativo ou passivo é receita? Ativo é receita. Passivo é despesa, ativo é receita. A conta descontos concedidos. Se eu estou concedendo um desconto, eu estou tendo uma receita ou uma despesa? Concedendo. Despesa. E quando eu estou obtendo desconto? Receita. Assinale a alternativa que contém somente contas de receita. Aluguel passivo. Se é passivo é despesa. Então, nem vou continuar lendo. Juros passivos. Se é passivo é despesa. Aluguéis ativos. Oba, ativo é receita. Juros ativos. Perfeito. Ativo é receita. Desconto obtido. Se eu obtive um desconto, é uma receita. Letra C está certinha, só tem receita. Letra D, aluguel pago. Se eu paguei, foi despesa. Juro ativo está certo. Aluguel recebido também está certo, mas tem aluguel pago aqui que estraga o exercício. E o 6, como poderemos saber quando as contas aluguéis, juros e descontos representam receitas ou despesas? A diferença está no adjetivo empregado ao final da conta. Tudo que é positivo, no final, tiver positivo é receita, se tiver negativo é despesa, né? É tudo que tiver escrito passivo, aluguel passivo, é despesa. Aqui, ó, não é passivo de elemento patrimonial, aqui é aluguel passivo, despesa, juros passivo, despesa, aluguel ativo, receita, juros ativo, receita. E aí a gente passa para as noções de débito e crédito. Na ciência contábil, em toda representação contábil em T, são os razonetes e balanço, o lado esquerdo é sempre o lado do débito e o lado direito é sempre o lado do crédito. Então, ó, a natureza das contas que ficam do lado direito é uma natureza de contas devedoras e as que ficam do lado esquerdo de contas credoras. Vamos começar pela conta de resultado. Do lado do débito, tudo que eu devo, tudo que eu consumo, tudo que eu gasto, tudo que é negativo para mim. Então, despesas. Do lado do crédito, tudo que entra, todas as receitas, tudo que é positivo, tudo que eu vendo, receita. Aí você olha para o balanço patrimonial e fala: Meu Deus, é totalmente contrário. Aqui no lado do ativo, débito é tudo que é bom, tudo que é elemento positivo. Então, aqui está positivo, aqui está negativo. Aqui está negativo, positivo, negativo, positivo. Meu Deus, mudou tudo. Mas eu vou dar uma dica de como você entender isso.
Começa aqui pelo resultado, tá? No crédito é tudo que é bom, receita. No débito é tudo que eu gasto, tudo que eu consumo. Tudo que come o que entra de receita, meu débito negativo. Aqui, gente, por que o passivo é crédito? Porque crédito é tudo que eu peguei. O que é ter crédito na praça? É quando me deixam comprar, não é? Comprar no crédito não é para pagar depois, no cartão de crédito. Então, ó, se o passivo é a origem do recurso, é lógico que tudo que tem aqui é crédito, porque é um dinheiro que eu tenho que pagar depois para um terceiro. É um salário que eu vou pagar depois para quem está prestando serviço para mim hoje. É um imposto que eu tenho que recolher para pagar depois para o governo. É o dinheiro do sócio, é o proprietário, que é dele e que ele investiu na empresa, mas eu sempre penso assim, como se eu tivesse que a qualquer momento pagar para ele. A empresa não tem que viver só com aquilo ali que eles colocaram, tem que dar lucro, né? Então, tudo que tem aqui, por ser origem de recursos próprios ou de terceiros, é o meu crédito. É como se fosse assim, o meu cartão de crédito, é o meu vou pagar depois, tá? E no lado do débito, é tudo aquilo que eu comprei com o meu cartão de crédito. Ah, é tudo meu que eu comprei com o meu cartão de crédito. Beleza, é meu, mas eu tenho que pagar. Ah, eu comprei uma bicicleta, um violão, uma mesa nova, comprei roupa. Tá bom, mas vai vir a fatura, eu vou ter que pagar o cartão de crédito. É tudo bom, é muito bom, são bens, são direitos, mas só existem porque eu fui buscar dinheiro em algum lugar. Ou recurso próprio ou recurso de terceiro. Tá bom? Então é isso. No meu lado esquerdo, sempre é conta de natureza devedora. Nós chamamos de contas de débito. E do meu lado esquerdo, contas de resultado ou contas patrimoniais, não importa. É tudo que é crédito. Plano de contas. Como eu disse lá no capítulo 9, tem um plano de contas mais detalhado. Mas aqui, na página 58, 59, a gente tem um plano de contas. Deixa eu anotar isso aqui. Páginas 58 e 59. A gente tem um plano de contas mais simplóriozinho, mas que está perfeito para esse momento do aprendizado de vocês. Então, plano de contas é o conjunto de contas, mas não só de contas, de diretrizes, de normas e disciplinas, tarefas do setor de contabilidade, objetivando a uniformização dos registros contábeis. Ah, entrou dinheiro hoje, bota em caixa. Amanhã bota em caixa 2, depois amanhã na conta caixa 3, depois na conta fundo de caixa, depois na conta banco, depois na conta banco conta movimento, depois na conta só bancos. Então, assim, se você ficar inventando o nome de conta, gente, vai chegar uma hora que você não sabe mais onde o dinheiro tá. Então, cria-se um plano de contas, uniformiza, tudo que entrou em dinheiro vai pro caixa, tudo que entrou em banco vai pro banco X, pro banco Y, tá? Não vamos ver lá na empresa na vida real, no bancos conta movimento vai ter quais são os bancos que a empresa trabalha, até esse detalhamento, o nome do banco vai ter lá. Ah, existe um plano universal para todo mundo usar? Não. Cada empresa deve elaborar o seu próprio plano de contas, mas não vai poder correr, vai ter que obedecer às disposições legais vigentes que falam, olha, você tem conta no Itaú e no Bradesco, você vai ter Banco Conta Movimento Itaú, Banco Conta Movimento Bradesco. A empresa H ali, ela tem Banco Conta Movimento Banco do Brasil, Banco Conta Movimento Caixa, Econômico Federal. Beleza. Mas tudo que for dinheiro em banco vai ser bancos conta movimento. Tudo que for dinheiro em caixa vai ser só caixa. Tudo que for estoque, estoque de mercadoria, estoque de material de expediente, ativo circulante, ativo não circulante, tá? Essa organização, ela é disposta em lei. Lei 6.404 de 1976, tá? Elenco de contas simplificado está na página 58. Contas patrimoniais, ó, não vai ter como fugir disso. Lá no ativo, e a gente até numera, ó, tudo que é do ativo é número 1. Toda conta que é de ativo começa com o número 1. Toda conta que é de passivo começa com o número 2. Geralmente é assim em todas as empresas.
Aí eu vou ter caixa, conta banco movimento, cliente, duplicatas. Imagina, você está trabalhando lá numa contabilidade, acabou de chegar na sua mão uma nota fiscal de uma mesa. Você não vai escrever móveis e utensílios, entrou e saiu do caixa. Você vai digitar lá num programinha, ó, 1206. Aí já vai saber que tá entrando aquele valor em móveis e utensílios. Aí lá no crédito, de onde saiu o dinheiro? 1101, saiu do caixa. Onde entrou, onde saiu. A gente vai usar lá naquele programa, né? Que a empresa faz, que a empresa compra, pelo número, tá? Então, elenco de contas patrimoniais. E as contas patrimoniais a gente vai ter o ativo circulante e não circulante, ó. Ativo circulante, onde é caixa, banco, cliente, duplicata a receber, promissória a receber, estoque de mercadoria, material de expediente. Então eu tenho o ativo circulante e o não circulante também, ó. Não circulante, ó. Tudo que é a longo prazo, duplicatas a receber tem aqui, tem aqui. Só que aqui é curto prazo, aqui é longo. Promissórias a receber tem aqui, tem aqui. Aqui é curto prazo, aqui é longo prazo. Aí eu vou ter o quê, ó? Os meus bens móveis e imóveis. Computador, imóvel, instalação, móvel, utensílio, veículo, fundo de comércio, tá? Então, circulante e não circulante. O que é o circulante? Neste grupo estão classificadas todas as contas que representam os bens e os direitos que estão em constante circulação. Recursos aplicados em elementos que estão em frequente movimento, caixa, banco, estoque, conta a receber, circula produto, circula mercadoria, circula serviço, né? Que curto prazo, gente? É tudo aquilo que vai vencer até o exercício social seguinte. Imagina assim, você está fechando o balanço hoje, 31/12/2020. O que é curto prazo? Tudo aquilo que você tem de direito a receber até 31/12/2021, tá? Então, é o que está em curso, você está lançando as coisas desse ano, até 31 de dezembro do ano que vem, é curto prazo. Se você passou alguma coisa aí, parcelou para alguém te pagar em 20 parcelas, aquilo que passar de 2021 entrar em 2022, já vai ter que separar. Vai ter que pôr na duplicatas a receber do longo prazo, tá? É isso. O ativo não circulante. Nesse grupo são classificadas todas as contas que representam a aplicação dos recursos em que? Direito realizável a longo prazo, eu falei, aquilo que você tem a receber depois de 31 de dezembro de 2021. Bens de uso, bens móveis, como o que é bem móvel? Aquilo que é material que eu posso mexer do lugar, móvel, equipamento, computador, prateleira, armários, bicicletas, veículos. E bens imóveis. Existe, eu posso pisar no terreno, mas não posso mudar ele de lugar, mas ele é material. Então, terreno e edifícios também. E os bens imateriais são os bens intangíveis. Fundo de comércio, marca patente, etc. E também os investimentos. Entra aqui no não circulante. Investimentos de longo prazo. Aqueles investir, mas eu não posso retirar antes de 2 anos. Então, vai para o meu longo prazo. Bom, aqui, passivo circulante, ó. Do lado do meu passivo, eu tenho passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido. Percebam, ó, que no passivo circulante tenho duplicatas a pagar e promissórias a pagar. Não circulante também. Mesmo critério, tá? Tudo aquilo que eu tenho a pagar e as parcelas vencem. Tô fazendo hoje, tá? Tudo aquilo que eu tenho para pagar e as parcelas vencem até 31 de dezembro do ano que vem, do exercício social seguinte, ou seja, o ano que vem, 31 de dezembro de 2021, vai ficar aqui no meu curto prazo. Tudo aquilo que eu tenho a pagar a partir de 1º de janeiro de 2022 já vem aqui para o meu passivo não circulante. E aí, meu grupo patrimônio líquido, onde eu terei capital, reservas que a gente não vai trabalhar esse ano, eu acho, e lucros acumulados. Então, meu passivo, eu vou ter passivo circulante, não circulante, patrimônio líquido. Passivo circulante,
todas as contas que representam as obrigações que a empresa terá que pagar no curto prazo. Curto prazo, 31 de dezembro de 2021. Passivo não circulante. Neste grupo estão classificadas todas as obrigações cujos vencimentos ocorram após o término do exercício social seguinte. Tá? Então, longo prazo, aquilo que foi a partir de 2022. Patrimônio líquido. Neste grupo estão classificadas todas as contas que representam capital próprio, né? Capital, reserva e lucro e prejuízo acumulado. Tudo que é capital próprio. E aí a gente chega nas atividades da página 63 e 64 para terminar, tá? Isso aqui vocês fizeram e valeu até ponto, né? Valeu 5 pontos. Então a gente tem lá, ó. Relacione os itens da primeira lista com os da segunda. A primeira lista já vinha A, B, C, D, né? É o F. Ativo, aqui, ó, a gente tem os grupos. Ativo circulante e ativo não circulante. São os dois grupos que formam o meu lado ativo de um balanço patrimonial e de um plano de contas. Passivo circulante. Não tem aqui passivo não circulante. Passivo circulante e patrimônio líquido estão lá do lado do passivo. Despesas operacionais e receitas operacionais. E aqui eu percebo que eu poderia ter colocado mais uma fotinho aqui, incluído mais um slidezinho. Vamos incluir. Tá? De plano de contas ainda. Vou duplicar esse. Vou aproveitar aqui esse cabeçalho que a gente ainda está trabalhando no plano de contas. E eu vou deixar para vocês aqui tem no livro, tá, gente? Mas só para ficar o elenco simplificado das contas de resultado. As contas de resultado, ó, a gente tem de um lado todas as despesas operacionais e de outro todas as receitas operacionais. Por que operacionais, gente? Porque é tudo aquilo que a empresa usa na sua operação. Seja uma fábrica né, que produz coisas, produz produtos, transforma matéria-prima em produtos, seja uma empresa de mercadoria que compra e revende mercadoria, seja uma prestadora de serviço, para operacionalizar, ela vai gastar água, talvez pague aluguel, vai gastar com cafezinho com lanche, combustível, vai conceder desconto para negociar, vai uma hora ou outra pagar alguma coisa com juros ou mesmo as tarifas bancárias entra aqui, tarifa de conta, despesas de organização para montar os seus espaços, energia elétrica, fretes e carretos para receber as coisas, impostos e taxas. Professora, mas imposto não está lá no passivo? Lá no passivo está imposto a pagar. Mas antes de colocar no imposto a pagar, a gente faz aqui, passa pela despesa, é anotado como despesa esse imposto. Juros passivos, ó, despesa de material de expediente, de limpeza, serviços de terceiros, alguém que vem limpar um ar-condicionado, né, fazer algum serviço para gente, telefones e despesas eventuais. E do lado da receita, são menos, né, mas eu posso ter aluguel ativo, posso obter desconto nas negociações, juros ativos, receitas eventuais e, enfim, as receitas de serviço. E agora sim eu vou vir para cá, porque aqui tem despesas operacionais e receitas operacionais. E o toque que eu quero dar é de você consultar o seu elenco de contas, tá? Então a gente tem aqui, ó, fornecedores. Esse tá na cara, né? Passivo circulante.
Caixa também tá na cara. Ativo circulante, imóveis, ativo não circulante. É do ativo, é um bem, mas não circula. Fica parado lá, né? Água e esgoto. E agora? Tá aqui, ó, despesa operacional. Tá? Isso se chama classificar a conta. E não tem jeito, você só vai decorando conforme você vai consultando no seu plano de contas. Receitas operacionais, receita de serviço está na cara, né? Que é o nome dela. Gente, se a conta começar assim ó, com o nome receita, ela é receita, não é pegadinha. Se ela começar com o nome despesa, ela é despesa, não é pegadinha. Clientes, a gente sabe que clientes é ativo, pode ser ativo circulante, podia ser ativo não circulante também. Tem clientes em ativo não circulante. Mas nesse caso, como aqui não está escrito longo prazo, nada, nós vamos pôr como A de ativo circulante. Olha essa conta aqui como ela já quer enganar. Juros ativos. Aí você fala, eu não sei onde que é, mas sei que é do ativo. Não é. Juros ativos, tá aqui, ó, em receita operacional. Então, juros, aluguéis, descontos, fica sempre de orelha em pé, dá uma conferida no plano de contas para você não se enganar. Então, juros ativos é uma receita operacional. Impostos e taxas a recolher, passivo circulante. A recolher é passivo. Estoque de mercadorias é ativo circulante, capital, não tem como errar, é patrimônio líquido. Veículos não tem como errar, passivo é ativo não circulante. Fretes e carretos, não sei, será que é despesa? Vamos olhar lá. Fretes e carretos, tá aqui, despesa operacional. Reserva, falei tanto de reserva, né, que a gente não vai usar, que tá no patrimônio líquido, a gente não vai usar, mas é patrimônio líquido. E aqui, olha esse aqui, ó, muita gente errou. Tem os salários e salários a pagar. Salários nem tá aqui, eu acho. Deixa eu ver. Nem aqui apareceu. Salários e salários a pagar. Salários é despesa. Por quê? Despesa operacional é aquilo que eu preciso pagar o salário para a pessoa transformar matéria-prima em produto, para a pessoa organizar meu estoque de roupa para revender, tá? Então, o salário do meu funcionário. Aqui é uma despesa. Agora, o salário a pagar, eu computei aqui que eu tenho esse salário, somei todos os salários que eu tenho que pagar no mês, prevejo isso como uma despesa. Eu fazer a conta lá na frente, na hora do confronto de despesas e receitas, mas eu jogo lá no passivo como uma obrigação de salários a pagar. Então, se tiver só salários, despesa, salários a pagar, passivo, circulante. Exercício 2. Complete as obrigações cujos vencimentos ocorram no curso do exercício social seguinte. Seguinte. Seguinte é quando? Ano que vem. Se é ano que vem, se é o seguinte, gente, no curso do exercício social seguinte, ainda é passivo circulante. Após o término do exercício social seguinte, aí é não circulante, tá? Aí igualzinho esse, ó, só que aqui é obrigação, aqui é direito. Os direitos cujo vencimento ocorra no curso do exercício social seguinte ao do balanço são classificados no ativo circulante. Obrigação é passivo, direito é ativo. As contas que representam bens aplicados na empresa em bens de uso são classificadas no ativo não circulante. As contas que representam bens aplicados na empresa em bens de uso. O que são bens de uso? Tem essa definição no livro, bens de uso. Então, a gente precisa entender. Quando a gente está falando aí dos bens de uso, a gente está falando de veículos, a gente está falando de móveis e utensílios, a gente está falando de computadores, tá? Então, é isso que a gente está falando aí na questão dos bens de uso. Então, ativo circulante. Ativo não circulante, tá? Por que mesmo, gente? Porque lá no ativo circulante só fica aquilo que fica circulando o tempo inteiro: caixa, banco, coisas a receber no curto prazo e os estoques, tá?
Todos os nossos bens aí de uso, sejam materiais ou imateriais, sejam móveis ou imóveis, ficam todos no ativo não circulante. Não circulante. As contas de obrigações, cujos vencimentos ocorram após o término do exercício social seguinte, exercício social atual, 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Exercício social seguinte, 1º de janeiro de 2021, 31 de dezembro de 2021. Tudo que acontecer até 31 de dezembro de 2021 é curto prazo. Após o término de 2021, ou seja, 1º de janeiro de 2022, aí eu tenho longo prazo e, por conseguinte, o passivo não circulante, porque a gente está falando de obrigações. Exercício 3. Resolva. Indique a natureza das contas, se é devedora ou credora. Para você dizer aqui se essa conta ela fica no lado do débito, aqui ó, no elenco de contas. Se ela for de resultado, ela está do lado do débito ou do lado do crédito? Se ela for patrimonial, ela está do lado do débito ou está do lado do crédito? Então, é isso, tá? Então, eu tenho aqui, ó, caixa. Ah, caixa é ativo patrimonial. Tudo que é ativo patrimonial é débito. Estoque de mercadorias, ativo patrimonial, débito. Fornecedores, passivo patrimonial, crédito. Veículos, ativo patrimonial, débito. Receita, tudo que é receita é credor. Créditos e carretas é despesa, devedor. Bancos, conta movimento, uma conta de ativo circulante, de balanço patrimonial, devedor. Duplicatas a receber, do devedor. Capital, passivo, patrimônio líquido. Capital, então, natureza credora. Juros passivos, opa, eita, juros tem ativo e tem passivo. Quando é ativo é receita, quando é passivo é despesa. Opa, despesa, natureza devedora. Imposto, não está escrito aqui que é a pagar, nem a recuperar, nem a recolher, nada. Então é despesa, natureza devedora. Imposto a pagar, passivo, circulante, natureza credora. Imóveis e utensílios é um bem de uso, natureza devedora lá no ativo do balanço patrimonial. Por último, vem uma série de perguntas, e todas essas perguntas têm sua resposta aí no livro. O que é plano de contas, gente? Conjunto de contas, diretrizes e normas que disciplinam as tarefas do setor de contabilidade, objetivando a uniformização dos registros contábeis. Existe um plano de contas universal que deve ser usado por todo e qualquer tipo de empresa? Não. Cada empresa deve elaborar o seu plano de contas, mas obedecendo aos interesses e à legislação pertinente. Atualmente, o plano de contas obedece que legislação? Que lei? Lei 6.404 de 76. Em quantos grupos se divide o ativo? Em 2. Quais são? Ativo circulante, ativo não circulante. Que tipo de conta deve figurar no passivo circulante? Contas que representam obrigações. Opa! Que tipos de contas devem figurar no passivo circulante? Contas que representam as obrigações a curto prazo. Só passivo circulante a curto prazo. Como se divide o passivo em 3 grupos: passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Que tipos de contas devem figurar no patrimônio líquido? Contas que representam o capital próprio da empresa, capital e lucros acumulados. Deixa eu voltar aqui. Que tipo de conta vai no passivo circulante? Obrigações a curto prazo, pode ficar isso mesmo. Como se divide as contas de resultado? Em contas de despesa e contas de receita. Cite 3 contas de despesa operacional. É só vir aqui, ó. Tem 16. Qualquer 3 dessa aqui responde. 4 exemplos de receita operacional. Tem 5. Escolhe 4 daqui. O que você entende por função de conta? Aí tem 3.5 do livro. Possibilita que a contabilidade... Qual é a função das contas, gente? Possibilitar que a contabilidade registre e controle as operações que modifiquem ou possam modificar a situação patrimonial da empresa. Gente,
aqui a gente termina o capítulo 3. Capítulo 4 vocês já têm o vídeo. Foi uma live que nós fizemos sobre atos e fatos administrativos. E assim a gente compõe os 4 capítulos iniciais do livro Contabilidade Básica do professor Osni Moura Ribeiro para a nossa próxima prova, tá bom? Então, aqui nós terminamos o nosso vídeo do capítulo 3. Muito obrigada e até a próxima aula.